Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Depois de 2 anos de pandemia, 1 ano do início da vacinação e a redução considerável de mortes e novos casos da Covid em todo o mundo, acreditava-se que a vida estava muito perto de voltar ao normal. Mas não. 2022 começou com recordes de novos casos da doença. Os reflexos, apesar de ainda modestos, já começam a aparecer nas internações e mortes. E tem mais uma situação preocupante: os faltosos da vacina, a parcela de pessoas que se recusa a tomar a vacina contra o Covid-19. O Band Entrevista de hoje vai trazer para o centro da discussão esse novo momento da pandemia. E o nosso convidado é o coordenador clínico de urgência e emergência da Rede Pública Municipal de Uberlândia, Dr. Clauber Lourenço. Ele é médico cardiologista com ampla experiência na rede particular e pública e desde 2017 na gestão pública de Uberlândia, como já mencionado. Dr. Clauber, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Obrigado pelo convite, Bagnete, Kelson e a todo o grupo Bandeirantes. É isso aí, participa da nossa entrevista o jornalista e apresentador do Brasil Urgente, Kelson Venâncio. Kelson, mais uma vez, obrigado por colaborar aqui no nosso Band Entrevista. É um prazer participar dessa conversa, Bagnete. Dr. Clauber, vamos pegar Uberlândia, claro, como exemplo, né? Nas últimas 24 horas, um novo recorde de casos positivos, mais de 2.800 novos doentes. Eu quero saber do senhor o seguinte: o que tem provocado isso? A nova variante, festas de final de ano, descuido da população ou as pessoas que insistem em não se vacinar? Bagnete, um misto de todas essas situações, né? Nós temos um cenário, nessa última semana, um número assustador de casos positivos. Isso decorre de alguns fatores. Primeiro que a variante que predomina no país é a Ômicron. Isso é fato, isso já está mais do que documentado. E é uma variante que tem alto poder de transmissibilidade. Ela é muito comparada por todos os estudiosos do mundo com o vírus do sarampo, que é o vírus que mais se contagia. É o vírus que se você estiver numa sala de aula com crianças e uma tiver, a chance de todas pegarem é muito grande. E a Omicron tem uma característica muito parecida. Cada pessoa positiva tem potencial de contaminar outras 15 pessoas. Então, quando eu falo de um dia com 2.800, quase 3.000 casos positivos, eu tenho que pensar que eu posso estar tendo aí mais de 40.000 pessoas, na verdade, tendo contato direto com o vírus. Então, é uma cidade que testa muito. Uberlândia é uma das cidades que mais testa por 100.000 habitantes. A prova disso são os números, né? Eu tenho hoje uma média diária aí de mais de 2.000 casos dias na semana que nos antecedeu. E nesse percentual, para chegar nesse número, nós temos uma média aí de mais de 4.000 testados dia. Então, e desses 4.000, praticamente 70% são testados na rede pública. Quer dizer, a rede pública testa muito. Agora, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou falando dos positivos, eu estou falando de quem testou. E de quem está oligossintomático, que tem pouquinho sintoma ou nenhum sintoma e nem testou, mas está circulando, está fazendo as suas atividades. Então esse número com certeza é muito maior. Dr. Clauber, isso significa que desde o início da pandemia até hoje nós temos recordes em todo o Brasil e também no mundo. E não é diferente aqui em Uberlândia. Significa que se não tivesse a vacina nessa altura do campeonato, a taxa de mortalidade seria algo assustador, digamos assim, um número que nunca visto antes na pandemia. Eu acho que talvez nunca visto antes na humanidade seria. Porque vamos pensar que no auge do ano passado, de toda a complicação do Covid, nós tínhamos uma média de 1.000 e poucos casos dia. Hoje eu estou falando tem dias com quase 3.000 casos positivos. Então, seria algo catastrófico. E o que a gente percebe? O poder da vacina. Com todos esses casos positivos, nós temos, claro que um aumento do número de internações, isso é fato, mas ele é pequeno comparado ao grau de positividade. Nós temos já um número aumentado de pessoas na UTI? Temos. Mas não temos nada comparado ao ano passado. Nós não temos nenhum momento 100% de ocupação, vocês estão acompanhando no dia a dia, isso tanto público quanto privado. O que aconteceu foi,
A vacina, sem nenhuma dúvida, fez com que as pessoas tivessem sintomas brandos ou no máximo moderados e que a grande maioria não precisou e não precisará de internação. Isso é algo indiscutível. E também, se ele não precisa de internação, se eu não vou para a UTI, se eu não tenho sintoma grave, a mortalidade também é muito menor. Então, o poder da vacina é indiscutível hoje. Mas aí onde entra a discussão popular, né doutor? O pessimista, né, e o pensamento positivo. Quem olha aqui, esse copo está quase cheio, esse copo está quase vazio. Tem muita gente que fala o seguinte, felizmente, né, com a vacinação, apesar dessa explosão do número de casos, sintomas bem leves, sem maiores consequências. Por outro lado, gente que desafia a ciência e fala que não, a vacina não serve de nada e por isso essa quantidade de doentes. É a contra-informação que está agindo aí? Infelizmente, a gente tem um nome para isso, né? O negacionismo. Nós respeitamos, eu respeito muito a decisão individual. Se a pessoa não quer vacinar, nós temos que respeitá-la constitucionalmente, apesar de, no meu pensamento interno, eu penso que a coletividade se sobrepõe ao individual, mas legalmente nós temos que ter respeito a essas pessoas. Agora, quem tem a sua dúvida, olhe os números, Hoje em Uberlândia, 8 em cada 10 pacientes que estão na UTI ou não tomaram a vacina ou estão com seu sistema vacinal, o seu esquema vacinal incompleto. Quer dizer, ele tomou 2 e tinha que ter tomado a terceira e por alguma razão não foi tomar. Ele tinha que ter tomado a vacina que antes era de dose única, que é a Janssen, e que hoje se sabe que tem que tomar a segunda, e ele faltou. Para você ter uma ideia, nessa semana, na quarta-feira dessa última semana, e apenas na quarta-feira, nós tivemos 3.800 faltosos. A vacina foi marcada, a vacina estava lá, nós disponibilizamos profissionais, equipe, gasto de dinheiro, porque as equipes estão lá, prontas para aplicar. Sim. E praticamente, nesse dia nós tínhamos marcado cerca de 7.000 pessoas. Eu estou dizendo que mais da metade não foram vacinar. Esse número é assustador. E ele vai, essa questão de 8 para 10, eu vi durante essa semana algumas publicações muito infelizes, de pessoas negacionistas questionando esse número. Se você não acredita no número de Uberlândia, olha o de São Paulo. Não acredita em São Paulo? Olha o do Rio de Janeiro. Não acredita no Rio de Janeiro? Olha o de Porto Alegre. Olha não acredita do mundo. Comece a analisar, porque essa é uma realidade mundial. E tem se mostrado e está muito parecido o número. 80% mais ou menos de quem está na UTI tem essa mesma característica, não vacinado ou esquema vacinal incompleto. Isso assim não tem dúvida. E se você ainda tem mais dúvida ainda, saia do Brasil, olhe lá fora. Estados Unidos, maior potência mundial, um país que não tem tradição de vacina, as pessoas não têm essa tradição como o brasileiro tem. Nós temos lá uma população, a grande parte da população não está vacinada e hoje as UTIs e o pronto-socorro lá está caótico. Não vai outro local não, vai na Europa, que os países são muito próximos um do outro. Você tem um país que tem do lado uma taxa de vacinação elevadíssima e do outro lado um que tem baixíssima. Um pressiona o outro e vários países da Europa estão tendo colapsos aí, um decorrente do outro, que um acaba dependendo do outro. Os países são muito próximos, é como se fosse uma cidade, por exemplo, Uberlândia e Araguari, que são próximas, lá na Europa são 2 países e um pressiona o outro. Felizmente, a nossa população brasileira, a grande maioria, é muito adepta à vacina, né? Mas nós hoje temos uma preocupação muito grande com o que não tomou nada ou com quem está com o esquema vacinal atrasado. Aproveitando esse gancho, né, da coletividade, primeiro o senhor disse que respeita a individualidade, eu também concordo, tá? As pessoas elas são livres para fazer o que quiser. Porém, aqui vai um adendo à sua colocação, né? As pessoas, por mais que a gente respeite a individualidade, esse vírus é transmissível. Se a pessoa não toma vacina, ela pode ser que ela não acredita, mas ela acaba contaminando o pai, a mãe, o avô, o amigo e aí o vírus se espalha. Esse é um problema.
Agora eu quero saber o seguinte, já que a gente está falando tanto da importância da vacina, e com o senhor como médico e inclusive médico do setor público agora na linha de frente, né, a responsabilidade que o município tem com relação a essa taxa de transmissão. Isso significa que as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, é possível afirmar, diante de tantos resultados positivos com relação à questão da contaminação e da consequência, que a vacina, quem tomou pelo menos as 3 doses, essas pessoas estão tranquilas, essas pessoas podem ficar sossegadas, porque mesmo com essas altas taxas de contaminação, elas não vão ter consequências desagradáveis com isso? A grande maioria não terão. Claro que nós temos que entender que nós temos organismos com fragilidades especiais. Por exemplo, eu tenho pacientes com altas comorbidades, gravíssimas comorbidades. Nós temos pacientes oncológicos, nós temos pacientes que têm doenças que causam imunossupressão ou que tomam medicações para isso e que, inclusive, pode diminuir a potência das vacinas. Então, por isso que nós temos ainda alguns vacinados, que é a minoria, e é sempre bom a gente bater nessa tecla, que está hospitalizando. Mas é a minoria. Ou seja, para a grande maioria... E para a grande maioria, porque o que a gente diz? Num vírus que tem essa contaminação tão fácil, e nós temos uma população, na grande maioria vacinada, não está dando reflexo nas UTIs. Porque se fosse a maioria não vacinada, estaríamos num caos completo. Se a relação fosse inversa, 20% de vacinados e 80% não vacinados, o contrário na UTI, imagina o caos que estaríamos vivendo. Mas eu não tenho dúvida que o efeito da vacina, ele é inquestionável, inquestionável. Nós estamos diante de uma situação que muitas pessoas, inclusive, descobriram que estavam com Covid porque teve alguém que estava muito próximo, um familiar que ele teve num evento, numa festa de fim de ano, que ficou positivo e a pessoa resolveu fazer o exame. E aí descobriu que estava também, mas não tinha nem sintoma. Né? Não tinha sintoma. Então, essa é uma característica muito importante. Algumas pessoas dizem que, olha, será que é porque a Omicron não é mais fraca? Veja o estrago que ela está fazendo aí nos países de fora. Veja o estrago que ela está fazendo. Então, isso não é uma verdade. O que é verdade é que o vacinado, ele tem sim um diferencial enorme. E aí, eu vou dar um dado que ele é assustador, né? Que nós fizemos um retrospecto. Porque nós colocamos esse dado de mais ou menos 83% de quem está na UTI não está com o esquema completo. Nós fizemos uma avaliação de todo o ano de 2021. Vamos lembrar, 2021 começou a vacina. Nós tínhamos um período de pessoas não vacinadas que não era pequeno. A vacina foi sendo progressiva. Mas o que nós tivemos essa avaliação? Que lá também no ano passado, o número era muito parecido. Então, quer dizer, com o avanço da vacina, aquele momento, inclusive do caos, podem perceber que tivemos um pico exagerado, mas à medida que a vacina foi progredindo, caiu tão drasticamente que nós chegamos em dezembro a ter dias com 20, 30 casos. Bugnet, Kelson, o famoso RT, que é o índice de infestação, que chegou abaixo de 0,5, que é a pandemia em total desacelerar. Hoje nós não fazemos o cálculo por uma razão. Eu pulei de 20, 30 casos dias para 3.000. Esse RT hoje, ele é inconcebível até o cálculo dele. Não tem tempo de ficar calculando. Não dá para calcular, porque ele diariamente ele sobe assustadoramente. Mas felizmente a mortalidade e a internação não acompanhou esse número. E é claro que a gente gostaria que fosse 0 mortes, claro, e também 0 internações. E felizmente, mesmo para aquele que não vacinou, o vacinado acaba o protegendo de forma indireta. Sim. Porque hoje já se sabe que mesmo vacinado, é claro que ele pode contrair o vírus, isso já era sabido, você pode contrair sim, mas os sintomas são mais brandos, são mais leves. Na grande maioria dos casos, como a gente está vendo, as internações não causam internação, mas além disso tudo, ele transmite por menos tempo. Além disso, ele tem essa característica, ele é um transmissor de menos tempo. Então ele acaba também protegendo a sociedade como um todo. Doutor, vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso Band Entrevista. Hoje a gente falando desse novo momento da pandemia aqui em Uberlândia, recorde de casos positivos, recebendo o Dr. Cláudio Lourenço, ele que é então o coordenador de urgência e emergência da rede pública municipal aqui de Uberlândia. Não sai daí, voltamos já já.
novo. Hora de reformar e construir. Aqui no Carlão Materiais para Construção tem de tudo. Confira essas ofertas. Piso Secaf Nióbio Extra de R$ 29,90 por R$ 24,90. Revestimento Viva Branco Extra de R$ 29,90 por R$ 22,90. Porcelanato Delta Joá Claro Extra de R$ 65,90 por R$ 55,90. E toda loja até 10 vezes sem juros. Carlão Materiais, o seu shopping da construção. E o preço, ó. Se você não conhece seu direito no trânsito, nem sabe como defender suas infrações ou sua CNH, a Sua Multas faz esse trabalho por você. Multas de trânsito, multas por embriaguez, CNH suspensa ou cassada. Vale com a Sua Multas. Araxá, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. Atenção Uberaba e região! Venha comprar pisos, porcelanatos, revestimentos, louças, tintas, metais, telhas, na melhor distribuidora de Minas Gerais. A RC Shop é referência para a sua obra. Rua Donato Cici, 591, atrás da rodoviária. Seja para reformar, construir, ampliar ou até mesmo abastecer a sua loja. Aproveite para tomar aquele delicioso café com a gente. Em Uberaba, Rua Donato Cici, 591, atrás da rodoviária. Outlet Nobre Metal Nobre. Porcelanatos, revestimentos, louças, metais, pastilhas e mosaicos com até 60% de desconto. Aproveite, tem pronta entrega. Outlet Nobre Metal Nobre. Com a Barão dos Pisos, não tem tempo ruim para reformar e construir. Aqui você tem qualidade, atendimento e todo o estoque com preços incrivelmente baixos. Toca pra Barão. Porcelanato polido extra retificado R$ 59,90. Revestimento extra grande formato R$ 23,90. Régua madeirada extra retificada R$ 49,90. Barão dos Pisos, um jeito fácil de construir. Avenida Barão do Rio Branco, 1570, Uberaba. Band de Entrevista de volta, hoje falando desse novo momento da pandemia aqui na cidade de Uberlândia, recebendo o Dr. Cláudio Lourenço, ele que é coordenador de urgência e emergência da rede pública municipal aqui da cidade. Doutor, falávamos há pouco aí dos faltosos, né? O senhor deu exemplo de um dia, 3.600 pessoas. Como é que está esse cenário num todo, desde o início da vacinação, nesse 1 ano de vacinação aqui em Uberlândia? E vou além, essas pessoas que não compareceram, tiveram algum problema de trabalho, de viagem ou simplesmente negligência? Magnete, o prefeito Adelmo montou uma estrutura vacinal sensacional. Locais amplos, locais de fácil acesso, locais próximos, inclusive próximo ao terminal, que é o Centro Cultural. E o que a gente percebe? Temos cerca de 33 mil pessoas em Uberlândia que não tomaram nenhuma vacina. Esse número nós checamos com o Conect SUS, porque às vezes, por exemplo, o Bagnet tem residência também, por exemplo, em Goiânia, em São Paulo, e ele estava lá e tomou sua vacina lá. Então nós fizemos essa junção de dados e retiramos essas pessoas porque elas já vacinaram. 33 mil não tomou nada. E eu estou dizendo, não são 33 mil munícipes que não vacinaram. Esse número é maior. Por quê? Se a gente contar o cálculo do IBGE, Uberlândia tem 700 mil habitantes. Nós todos aqui sabemos que ele tem muito mais do que isso, de forma... Uma população flutuante, Flutuante, né? Com toda certeza. Nós temos pessoas que vêm só trabalhar em Uberlândia, que moram na região, enfim. Mas eu estou falando que 33 mil pessoas entraram no site, cadastraram, disseram que queria vacina e não foi vacinar. E eu tenho já mais de 60 mil pessoas que estão com esquema vacinal atrasado. Por quê? Ou porque ele não tomou a terceira dose, faltou, ou porque ele deixou de tomar a segunda dose da vacina que antes era a dose única, a Janssen, que agora você sabe que tem que ter a segunda dose. Hoje não é falta de vacina, a vacina está lá disponível. O que nós percebemos? É muito triste isso que eu vou dizer. Eu tenho pessoas que já reagendaram 16 vezes a vacina. Aí você me diz assim, por quê? Eu fico imaginando o seguinte, ele está querendo a vacina específica, porque o que aconteceu em determinado momento? O governo federal, isso não é uma decisão do município, o governo federal que nos envia a vacina. E ele tinha um número grande de uma vacina específica, ele enviou para todos os faltosos. Nós mandamos a lista dos faltosos, o número, ele nos enviou uma vacina específica. E o cidadão não quer tomar aquela. Não quer tomar aquela. Então ele reagenda para aquele dia,
Se vocês olharem no nosso calendário, praticamente todos os dias nós colocamos lá faltosos. Tendo reagendamento, a gente coloca faltoso. E aí, completando a sua pergunta, se a pessoa teve um problema de saúde, se a pessoa teve um trabalho, um imprevisto, teve que viajar, se a pessoa está com uma síndrome gripal, que ela deve realmente esperar. Essa é uma pergunta comum, né? Estou com gripe, eu posso tomar vacina? Pode Não. ser o Covid, deve esperar, sim, com certeza. Inclusive, se certeza do Covid, ela deve esperar 4 semanas após o início dos sintomas. Também é uma dúvida muito importante. A pessoa tem dúvida, ela já leu que é 4 semanas. Isso já está classicamente dito. Mas é 4 semanas de quando? Dos 14 dias? Depois de eu ter pego o resultado? Não, do início do sintoma. Então, comecei sintoma hoje, vou fazer o teste daqui 5 dias, daqui 4 dias, ou por um acaso nem vou fazer, não quero fazer, mas enfim, comecei sintoma, 4 semanas é o tempo seguro do início do sintoma. Ao reagendar, nós estamos chamando na semana seguinte. Essa pessoa não espera mais. Antigamente demorava até 2 meses, né? Não tinha vacina, né, Kelson? Hoje é o contrário. Hoje a vacina está aí, disponível. E nós já estamos fazendo um esquema para facilitar a vida de todos. O prefeito Adelmo, muito preocupado, já desde o início da pandemia, ele fez uma série de ações, eu não preciso mais elencar aqui, porque eu acho que está muito claro. Abrir primeiro, montar toda uma estrutura de rede. E ele também fez uma preocupação que era descentralizar, assim que possível, a vacina. Primeiro momento, tínhamos inclusive um alerta da Polícia Federal do risco grande de roubo de vacina. A Polícia Militar nos deu um apoio grande, não sei se vocês lembram, a vacina era escoltada para lá e para cá. Hoje em dia é o contrário, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, tem vacina, vá lá vacinar. Se alguém for roubar a vacina, é muita idiotice, porque a vacina está disponível, não tem sentido mais isso. Então, a vacina está disponível. E aí, hoje nós estamos já programando a descentralização. Isso já falamos há algum tempo. A de criança já está sendo feita já em 16 pontos das salas de vacina diferentes. Foi adquirido câmaras de vacina novas com autonomia muito maior de tempo. Por exemplo, se acabar a energia no bairro, nós temos câmeras que têm capacidade de ficar 3 dias sem energia no local. E mais, essa câmera ela tem um discador. Quando ela acaba a energia, ela disca para 10 números chaves, comunicando 10 pessoas. Está sem energia no local, para a providência ser tomada. Isso vai acontecer também para a vacina do adulto, para facilitar ainda mais. Deixa eu interromper aqui, que o doutor falou sobre a vacinação infantil, começou essa semana em Uberlândia, quase que simultaneamente em todo o Brasil. E também essa semana tivemos uma notícia de um garotinho que se vacinou e depois teve um colapso, teve um ataque cardíaco. As pessoas estão associando uma coisa à outra e aí gerou um temor e quem tem filho pequeno falou, não sei se eu vou vacinar mais. O que o senhor orienta numa situação como essa? O Ministério já soltou uma notificação que já está investigando o caso e a primeira avaliação é que não tem relação com a vacina. Ele já soltou, inclusive, essa informação. Estamos aguardando os dados oficiais, mas ele está investigando o caso e a primeira nota foi essa. E mais uma coisa que eu acho importante falar para toda a nossa população. Nós temos cerca de mais de 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos vacinadas pelo mundo afora. Com índice de complicação extremamente baixo. Extremamente baixo. Como qualquer outra vacina. Então, não estamos vendo aí uma diferença nessa situação. E eu falo uma coisa, que eu vou aproveitar esse exemplo que eu adoro dar. A mãezinha teve o bebê dela, ela entrega essa criança para a enfermeira, o bebê vai e ele toma uma no braço, uma no outro bracinho, uma na perninha. Dias depois ele vai tomar uma gotinha. Todo mundo tem a marquinha no braço, né? Essa é antiga. E você, em algum momento, você que tem filho, Bagnetti, você perguntou de onde vem a vacina? Nunca. Qual país produziu? Que lote que é esse? A caderneta lá de vacinação completa. Você quer que vacina. E eu vou falar mais, é um orgulho. O pai e a mãe que tem uma caderneta de vacina. Olha, meu filho. Eu vou até dizer uma coisa. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, assim, significativo. Se você ver a caderneta de vacina do prefeito Adelmo, é algo surreal. Ele tem todas as vacinas extremamente catalogadas. É, assim, uma pessoa que você vê a organização. E isso, para nós, sempre foi motivo de muito orgulho para o povo brasileiro, que é ávido por vacina.
Eu não sei, a gente sabe que nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ir aos Estados Unidos. Quando a gente vai aos Estados Unidos e nós vamos a um famoso supermercado que tem lá, que é uma rede, vou até falar porque não está mais aqui em Uberlândia, que é o Walmart. Sim. Você entra no Walmart e em todos os outros das redes, você tem uma ala de vitaminas assustadora, remédio de tudo. Por quê? As pessoas se medicam muito, porque primeiro o sistema hospitalar é caríssimo lá e também muitos não têm proteção vacinal. Não é um país tradicional das pessoas se vacinarem. O Brasil é o contrário. E muitas doenças foram erradicadas do país graças à vacina. Poliomielite, uma delas, e inúmeras outras, né, que é a paralisia, uma série de doenças por conta da vacina. Então, hoje, as pessoas negacionistas, tem uma publicação de um americano que ele se diz o grande inventor da vacina de RNA e ele se diz que ele participou da construção da vacina da Pfizer. A Pfizer soltou uma nota desmentindo esse sujeito, que era um pesquisador que, inclusive, eu já li várias publicações dele, tinha um respeito muito grande a ele e não tenho mais, porque percebi que ele faz um desserviço à população. Doutor Cláudio, o tempo está quase acabando, mas eu preciso te fazer uma pergunta antes do tempo acabar. Diante de todo esse cenário, principalmente do primeiro bloco que a gente falou da questão do número de casos que subiu bastante, qual a atitude, isso é uma pergunta que todos os dias a gente recebe da população, qual a atitude que a Prefeitura de Uberlândia vai tomar nos próximos dias? Voltaremos àquelas fases de lockdown, de diminuição de tempo de comércio, a questão da superlotação? Já vi que tem uma mudança no decreto que saiu agora. Enfim, exatamente. Me conta o que tem por vir aí. Nós não podemos castigar setores todas as vezes que os números aumentam. Nós temos agora um aumento grande de positividade, mas felizmente não acompanhado pelo número tão elevado de internações. Mas é claro que estamos muito em alertas, algumas medidas acabam sendo obrigatórias serem tomadas, mas estamos tendo muita cautela nisso, muita cautela. Felizmente não estamos tendo uma pressão tão grande das internações. Mas eu queria deixar um alerta aqui, muito grave, que é o que mais agora nos deixa extremamente preocupados. Tive uma reunião com todos os hospitais privados, conversei com todos os hospitais privados, porque estou acompanhando isso na nossa rede e os hospitais privados sofrem do mesmo problema. Forte pressão no pronto-socorro, grande número de pacientes. Para vocês terem uma ideia, uma única UAI que atendia uma média de 400, 420 pacientes em 24 horas, ela atendeu 1.150 em 24 horas, uma única UAI. E tem os funcionários que estão... Esse é o detalhe que eu vou entrar agora. Estão entrando, exatamente. Estamos, do início de janeiro até agora, tivemos mais de 1.000 afastamentos. Imagine o caos que isso é para o nosso serviço. Por quê? Pessoas positivas. Como que eu deixo alguém positivo ir estar atendendo a população? Não podemos. Esse paciente, esse profissional é afastado. Felizmente, o índice de internação da nossa equipe é igual aos demais, baixíssimo. Nossa equipe toda vacinada praticamente. O nosso índice de não vacinados em equipe de saúde, ele é insignificante, felizmente, ele é insignificante. Então, essas pessoas têm tido sintomas leves, mas ele fica afastado alguns dias. Isso não só na pública quanto na privada tem causado um problema grave. Nós já tivemos cerca de 23% no mês de janeiro da mão de obra em algum momento afastada. Felizmente todos retornando, porque foram sintomas leves, mas essa oscilação faz com que eu tenha dificuldade de número de profissionais na ponta. Isso está sendo, inclusive, hospitais privados têm até às vezes nos ligado, olha, você não consegue um plantonista, eu estou desesperado aqui precisando. Então a gente precisa muito da colaboração da população. A gente vai colocar, peço a vocês, coloquem por favor o número do médico virtual, que é uma opção que a pessoa tem ali, ele vai ser avaliado, vai ser feito atestado, medicado, se for caso leve. Nós estamos ampliando, inclusive, nessa última sexta-feira, nós aumentamos o número de profissionais para esse serviço e também nas unidades básicas. Porque hoje eu não posso tirar o profissional da unidade básica para levar para o pronto-socorro, porque a síndrome gripal também vai na unidade básica, o que é muito importante. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer mais uma vez a sua presença e já fica aqui o convite para as próximas entrevistas. Estamos à disposição
para sempre novas participações e convocamos a população. Vamos vacinar. O Band Entrevista de hoje fica por aqui, então, recebendo o Dr. Cláuber Lourenço, que é coordenador clínico de urgência e emergência da Rede Pública Municipal de Uberlândia. Mas você aí de casa continua acompanhando esse bate-papo que se estendeu no Facebook da Band Triângulo e também no YouTube da Band Triângulo. Até o próximo Band Entrevista.